Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso 8º vídeo sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Como eu disse no vídeo anterior, mesmo tendo se concluído o ano, ou melhor, o mês de setembro, o mês que é proposto como mês da Bíblia pela Igreja do Brasil, nós iremos continuar a leitura para que as pessoas possam acompanhar, a leitura desse texto extraordinário que é a carta de São Paulo aos Gálatas. Nós vimos o vídeo passado falando um pouco sobre a lei que não invalida a promessa da redenção por meio da fé, e também o papel da lei, qual é o papel da lei, qual é o objetivo da lei de Deus, que era nos preparar para a chegada de Cristo, que é para nos preparar ainda hoje para a segunda vinda de Cristo. Então, nós, cristãos católicos, não fomos, nem por Jesus, nem por Paulo, nem pelos apóstolos, isentos de observarmos os 10 mandamentos. Tanto é que Jesus, no capítulo 5 de São Mateus, ali no Sermão da Montanha, Jesus vai fazer uma grande reformulação da maneira correta de seguir os preceitos, os 10 mandamentos. E é muito extraordinário quando Jesus faz eu não tinha pensado nisso, mas veio aqui à memória agora, a nova justiça é superior à antiga, Então, do capítulo 5 de São Mateus, do versículo 20 até os versículos 48, Jesus vem falar. Eu vou até só dar uma lida aqui rapidinho, para vocês verem que coisa maravilhosa, mostrando que Jesus não aboliu a lei. Mas vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu não vou explicar esse capítulo 5 aqui de São Mateus, mas somente para a gente ver que a lei não foi abolida. A lei, os 10 mandamentos não foi abolido, mas eles foram colocados em uma ordem superior, de maneira ainda mais extraordinária. E Cristo, com seu Espírito e sua graça, é que nos ajuda a vivenciá-los. A nova justiça é superior à antiga. Com efeito, eu vos asseguro, diz Jesus, que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então veja, os fariseus, os judaizantes, os judeus que achavam que a lei pela lei salvava, Jesus vem falar o mesmo que o apóstolo São Paulo vem dizer. Não é a prática da lei pela lei, não é os costumes da lei em si, isolados, que vai salvar. A igreja condenou 2 grandes homens. Quando eu digo 2 grandes homens, porque são conhecidos na história, não porque foram tão grandes assim, mas ou porque fizeram algo extraordinário. Pelo contrário, fizeram coisas que gerou grandes problemas para a humanidade. O primeiro, no século IV, chamado Pelágio. Pelágio dizia que nós não precisamos da graça de Cristo para sermos salvos, apenas seguir o seu exemplo, com as nossas forças, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, e assim nós seremos salvos pelas obras, pelas próprias forças nossas. E o outro foi no século XVI, século XVI, Lutero, 1517, que diz que o homem é salvo somente pela fé. E a igreja condena Pelágio no século IV e condena Lutero no século XVI, porque o homem não é justificado nem somente pela obra e não somente pela fé, mas é um conjunto, fé e obras. São Tiago deixa isso muito claro nas suas cartas, e o apóstolo São Paulo também, quando diz
que o cumprimento perfeito da lei é a caridade. E Jesus diz: se a nossa justiça não ultrapassar dos fariseus, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Só continuando aqui rapidamente, ouvistes o que foi dito, né? Mateus 5:21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolarizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado terá de responder na geena de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. E Jesus continua: ouviste, versículo 27, ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. E Jesus vem dizer: quem olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração já cometeu adultério, né? Jesus continua: foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. E Jesus diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, ou seja, por casamento, por matrimônio inválido, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. E Jesus vai aí mostrando que os 10 mandamentos não foram abolidos, mas que Jesus o eleva a uma categoria ainda mais extraordinária. E com a graça, com o auxílio do Espírito Santo, nós conseguiremos observá-lo. E é aqui que começa o vídeo de hoje. O apóstolo São Paulo vem dizer na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1. A filiação divina. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. São Paulo está usando aqui a legislação judia, que o jovem só tem direito à herança quando o pai morre ou quando é estabelecido um tempo estabelecido pelo próprio pai para que ele tome posse da herança. É por isso que Jesus fala daquela parábola do jovem o jovem rico, né, o filho pródigo que pede a parte da herança e acaba matando o pai em vida. E Paulo vai usando essa legislação judia para explicar que vai chegar um tempo em que nós que estávamos debaixo da lei e vivíamos como éramos filhos de Deus, mas vivíamos como se fôssemos escravos, porque estávamos sob um pedagogo, como a gente viu no vídeo passado, um tutelador, né? Aquele que nos educava, que era a lei. Porém, ele diz: ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere do escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, e aqui ele fala da vinda de Cristo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai.
De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro da graça de Deus. Então a nossa filiação é mediante a fé em Jesus Cristo. É mediante a graça do batismo. Quando nós somos batizados, recebemos em nós o Espírito que clama Abba, Pai. E esse Espírito que clama Abba, Pai, nos dá a graça de podermos rezar como Jesus ensinou aos seus apóstolos, dizendo: quando for de orardes, capítulo 6 de São Mateus, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E por que Jesus nos ensinou isso? Porque o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que nós nos tornamos filhos no Filho. Nós nos tornamos filhos de Deus no Filho Jesus. Por isso, o apóstolo vem dizer, a partir do versículo 4:8 da carta aos Gálatas: outrora é verdade, não conhecendo a Deus, servistes a deuses, que na realidade não o são. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é possível voltardes novamente a esses fracos e miseráveis elementos aos quais vos quereis escravizar outra vez? Quais são os elementos que Paulo vem dizer? Agora nós somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. A carta aos Hebreus diz no capítulo 2, versículo 11: tanto o santificador, Jesus Cristo, como os santificados, eu e você, descendemos de um só. Ou seja, somos filhos do Pai eterno. Somos filhos do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, em Cristo somos irmãos. E agora que somos livres e somos filhos mediante a fé, não podemos mais nos deixarmos escravizar pelos deuses pagãos, as ideologias, as doutrinas falsas dos deuses pagãos. E é por isso que São Paulo combate de maneira muito forte e muito dura. Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é possível voltardes novamente a esses fracos e miseráveis elementos aos quais vos quereis escravizar outra vez? Versículo 10. Observais cuidadosamente dias, meses, estações, anos. Receio ter-me afadigado em vão por vós. Paulo está dizendo: eu tenho um receio aqui profundo de ter me cansado em vão por vocês, porque vocês têm aí uma observância cuidadosa, criteriosa de dias, meses, estações e anos. E Paulo já havia condenado esses costumes, esses preceitos judaizantes em outras comunidades, como por exemplo aos Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 16. Ele diz: portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados. Paulo está dizendo: esses costumes judaizantes, esses preceitos da antiga lei, não podem escravizar vocês. Vocês não podem voltar a ser escravos. Quando nós somos batizados, recebemos em nós a Santíssima Trindade e o Espírito Santo, que clama Abba Pai em nós, como diz o apóstolo aos Gálatas, não podemos jamais rejeitar o Espírito e voltarmos à carne. É isso que São Paulo está dizendo. E foi isso que Jesus combateu duramente contra os fariseus. Porque os fariseus se preocupavam com os preceitos da lei, o mínimo do mínimo. Por exemplo, tem um momento que Jesus diz: olha, vocês cobram o dízimo da hortelã, do cominho, das hortaliças, mas vocês não realizam caridades. Vocês não socorrem o órfão e a viúva. Ele diz: tudo bem, tem que se observar uma coisa, mas também se observar a outra. Ou vocês não conseguiram compreender ainda
que o que eu quero não é sacrifício, mas é misericórdia. Foi por isso que Jesus combateu os fariseus quando lutava e guerreava contra Jesus e os seus apóstolos, dizendo: teus apóstolos comem sem lavar as mãos, teus apóstolos fazem coisas no sábado que não é permitido, que não é lícito fazer. E isso era qualquer coisa, porque a lei sabática era para proibir o mal. O mal. Era uma lei positiva, era para que o homem não se lançasse na carne e vivesse no Espírito, vivesse segundo a vontade de Deus. Mas, como ainda não havia sido dado o Espírito, Moisés acaba agregando outros preceitos na lei para poder, de maneira como que um pedagogo, ensinar, moldar o coração daquela geração de duro coração, de cabeça dura, para viver segundo a vontade de Deus. E o apóstolo continua, né? Gálatas capítulo 4, versículo 12. Porque os Gálatas mudaram? Paulo, né, vai falar sobre isso. E aqui nós podemos ver qual era a luta de Paulo. Por isso Paulo disse: eu receio ter me afadigado em vão por vós. Eu receio ter corrido, ter me cansado para evangelizar vocês, porque vocês começaram no Espírito e agora querem terminar na carne. Versículo 12. Suplico-vos, irmãos, que vos torneis como eu. Foi eu também, pois eu também me tornei como vós. Em nada me ofendestes, bem o sabeis. Foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. Então São Paulo, indo a Corinto, acabou passando na Galácia, e ali ele evangeliza os Gálatas por um espaço de tempo maior, consequência de uma doença, que muitos estudiosos dizem que foi uma conjuntivite fortíssima. Porque um pouco mais à frente Paulo vai dizer: vocês, até penso que vocês, pelo amor que vocês tinham a mim, se fosse possível vocês me dariam os olhos de vocês. Veja o que ele diz, versículo 14. E vós não mostrastes desprezo nenhum, ou melhor, e vós não mostrastes desprezo nem desgosto em face da vossa aprovação na minha carne, porque eles sofreram para manter Paulo nas comunidades, para cuidar de Paulo, da sua doença. Pelo contrário, me recebestes como anjo de Deus, como Cristo Jesus. Paulo diz: eu pensava que eu ia ser um peso para vocês, mas na verdade vocês me receberam como se eu fosse um anjo enviado pelo próprio Deus, ou como eu fosse o próprio Jesus Cristo. Onde estão agora as vossas felicitações? Pois vos testemunho que, se vos fosse possível, terias arrancado os olhos para dá-los a mim. Veja que extraordinário. Versículo 16. Então, dizendo-vos a verdade, tornei-me vosso inimigo. Paulo pergunta: por eu ter dito a verdade a vocês, eu me torno inimigo de vocês? Não é para o bem que eles vos cortejam. Quem? Os judaizantes. Aqueles judeus convertidos, entre aspas, convertidos a Cristo, que queriam introduzir os preceitos da lei dentro do cristianismo. Os preceitos da lei, e aqui eu não falo dos 10 mandamentos, mas dos costumes judaizantes, como era, por exemplo, a observância do sábado, a observância da lua nova, a observância da circuncisão, a observância de alguns costumes a respeito de comida e bebida. É por isso que no capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo também condena fortemente a proibição de certos alimentos. É por isso que na carta a Tito, a Timóteo, Paulo vai proibir essa proibição de certos alimentos. E Paulo vai dizer que nenhum alimento pode nos levar a juízo diante de Deus, porque o próprio Jesus ensinou isso ao apóstolo Paulo, eu digo assim por meio do Espírito Santo, porque Paulo não conheceu Jesus
pessoalmente não andou com Jesus, como Pedro, Tiago, João, Mateus, mas Jesus o ensinou. Quando Jesus ensinou aos seus apóstolos e os apóstolos ensinaram também a Pedro e aos demais, Jesus disse: não é o que entra pela boca do homem que torna o homem puro, mas é o que sai de sua boca. Então, Paulo continua: eles não vos cortejam para o vosso bem. O que querem é separar-vos de mim, para que vós os cortejais a eles. Ou seja, eles tinham inveja de Paulo. Eles queriam ser tratados na comunidade como Paulo era tratado. É bom ser cortejado para o bem, diz São Paulo, sempre. E não só quando estou presente entre vós. Paulo chega a chamar os irmãos da Galácia de meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, Paulo diz que nós precisamos, ele diz aos Efésios isso, nós precisamos nos despir do homem velho e nos revestir do homem novo, criado segundo Cristo, na justiça, na verdade e na santidade. E ele continua, versículo 20: quisera estar no meio de vós agora e mudar o tom da voz, pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. Paulo está aqui, podemos ver, indignado e também chateado e até decepcionado com os Gálatas. Veja que ele termina o versículo 11, né? No versículo 11 ele diz: receio ter-me fatigado em vão por vós. E no versículo 20 ele diz: quisera estar no meio de vós agora e mudar o meu tom, pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. Então que nós possamos pedir a Deus a graça da filiação divina e de podermos vivermos como filhos de Deus, vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e faz o mais importante aí, compartilha com os irmãos para que o canal possa ser reconhecido e alcançar mais pessoas, porque evangelizar é preciso.